Voltando a tratar das equações separáveis, vou pegar a equação separável na forma geral, formato geral. Inclusive eu esqueci de dar um destaque. Essa aqui é a equação na forma geral. Vamos trabalhar com ela. dy dx igual ao produto de uma função que depende somente de x vezes uma função que depende somente de y. Então vamos ao método de solução da equação separável. Qual é a ideia? O nome separável ele vai remeter várias vezes. Ele vai remeter porque as variáveis estão separáveis. Ele vai remeter ao método. E ele vai remeter também porque vai chegar um momento que as variáveis estarão separadas uma de cada lado. Então, o primeiro passo é justamente pelo próprio nome, é separar pelo menos essas variáveis aqui. Então, a ideia vai ser a seguinte: essa parte da variável g, eu vou pegar ela e vou passar para o outro lado. Então, quando eu passar para o outro lado, vai ficar, como está multiplicando, claro, vai ficar dividindo, vai ficar 1 sobre gy dy dx igual a f de x. Guys, só para efeito, que aqui a gente está trabalhando na forma geral, isso aqui eu sei que é um termo que depende de y, eu vou batizar, vou chamar isso de hy, esse termo, apenas para facilitar a nossa escrita, somente para isso. Não é uma coisa que vai fazer parte do processo quando você for resolver uma equação separável. Acontece que aqui é um termo genérico. Termo genérico, muitas vezes nós renomeamos apenas para facilitar o processo genérico. Não sei se vocês estão entendendo direito. Esse meu y ainda me incomoda bastante. Talvez assim esteja melhor. Ok. Então nós temos a equação desse formato. Variável x de um lado, variável y de outro. Claro, aqui ainda tem o x aqui, ó. Então ainda não está bem. Pois bem, qual é o próximo passo aqui? Guys, as soluções, eu estou construindo um método ainda. Lembrando que nós buscamos, eu vou escrever aqui, buscamos funções, o que nós buscamos? Funções y igual a φ de x, que satisfaz essa equação. Que satisfaz essa equação. Essa equação eu vou dar um nome para ela, vou chamá-la de asterístico. Então, que satisfaz o asterístico. Ok. Ora, se φ é então uma solução dessa equação, eu posso substituir o φ nessa equação. Eu teria uma identidade, ou seja, substituindo o y por φ aqui, quando eu fizer essa conta, tem que dar f de x. Eu vou fazer isso. Então, fazendo essa troca, h de φ de x, vezes o d de x de quem? O y vai ser nosso φ. De φ, posso botar de φ de x, né, guys? Ou muito melhor, eu vou reescrever em linha. Aqui é a derivada do y, se y é o φ, é a derivada da φ. E reescrevendo em linha, porque isso vai nos ajudar, vocês vão já ver, vai ficar assim. Então nossa equação vira essa. Novamente, se φ é uma solução dessa equação, então eu posso substituir o φ, que eu terei validade nessa equação. Substituir o φ não, né? Substituir o y pela φ. Daí, o que eu posso fazer aqui? Tem algo interessante, guys, é que, perceba que eu tenho aqui a derivada da nossa função interna. A derivada da função interna. E isso está aparecendo muito com o quê? Com regra da cadeia. Não está aparecendo tanto com regra da cadeia, porque aqui não é derivada, né? Então não está aparecendo não. Mas o meu objetivo é isolar a nossa φ. Como é que eu faço para isolar a nossa φ?
Como tem a derivada, eu vou em busca de matar essa derivada. Então eu vou tentar matar essa derivada via integração. Ou seja, eu vou integrar os dois lados. A integração será um recurso que nós iremos utilizar por diversas vezes aqui na equação diferencial para nós conseguirmos matar a derivada. Já que a integração é o inverso da derivada, ela acaba matando ou cancelando, como você queira. Então, todo mundo está na variável x. Φ agora não é variável, Φ é uma função, diferente de antes, que o y era uma variável, Φ é uma função. E eu integrei todo mundo na nossa variável x. Ok? Tá, e agora? Agora, eu vou fazer algo interessante. Eu quero resolver essa integral e eu vou resolver por mudança de variável. Então eu vou pegar esse f de x e vou chamar de uma variável. Quem é a melhor letra para nós chamarmos aqui? Nada mais justo do que chamar de y. Então vamos chamar de y. Aí aqui vai ter integral. Essa integral está feia, está grande. De h de y. Aí veja bem. Quando a gente faz uma mudança de variável, lá no cálculo, a gente viu que tem que calcular o diferencial dessa variável. Se y, vou colocar logo aqui, se y é f de x, quem vai ser o diferencial de y nessa mudança de variável? Vai ser a derivada da φ dx. Ou seja, a minha equação vai ficar da seguinte maneira. Enquanto esse φ vai virar o y, todo esse filhinho de x dx vira quem? dy. Inclusive eu poderia até ter pulado direto para essa parte aqui, guys. Mas eu resolvi dar uma explicada dessa forma. Mas dava para pular direto. Então nossa integral vai ficar h de y, aqui h de y, e tudo isso vai virar dy. Igual o quê? Ah, tá aqui, integral da f de x. Dx. E agora a gente vai pausar para fazermos uma observação. E a observação será em cima desse termo aqui. Veja bem. Primeiramente, observe que as variáveis foram separadas. Eu tenho variável, toda parte com variável y está do lado esquerdo, toda parte com variável x está do lado direito. A variável, ou seja, a variável y está somente do lado esquerdo e a variável x está somente do lado direito. Daí o nome equações separáveis. Você conseguiu separar todas as variáveis da nossa equação. Uma variável para um lado e outra variável para o outro lado. E esse consistirá o processo de solução. Mas, guys, no processo de solução, nós não precisaremos fazer tudo isso. Nós vamos usar um recurso que vai facilitar a nossa vida, que será esse recurso aqui de formas diferenciais. Vamos já falar dele. Mas, observe que esse passo, que transformou a nossa integral, a nossa equação daqui a aqui, nós usamos esse recurso substituindo o y por uma função. Mas na verdade tem uma justificativa que dava para chegar daqui até aqui, mas eu optei por usar isso para ficar mais claro. Ok? Dessa parte aqui. Entretanto, eu vou olhar para essa equação, para essa nossa equação, a equação asterístico, e como é que ficaria essa equação na forma diferencial? Perceba que, eu vou até escrever aqui, a forma diferencial dessa equação é a seguinte forma. Vou manter em azul. É a forma h de y dy. Guys, eu estou mudando. O ideal quando você trabalha com variável não é mudar a tipografia. Então eu estou escrevendo aqui o y de um jeito e o y de um outro. Quando você muda a tipografia,
as letras variáveis passam a ter significados diferentes. Então, já que esse y está escrito de maneira diferente desse y, são y diferentes, eram para significar coisas diferentes. Mas já vou deixar claro que eu estou mudando essa tipografia por causa do meu problema para escrever esse y em cima do x. E que eles vão significar a mesma coisa. Se em uma variação vocês escreverem letras diferentes, querendo dizer a mesma coisa, escrevam lá. E vamos escrever diferente, mas elas querem dizer a mesma coisa. Então escrevam isso. Deixe claro no texto. Em textos matemáticos, por mais que seja a mesma letra, se escrever diferente, ela tem um significado diferente, a menos que você deixe claro isso, que é o nosso caso. Estamos deixando claro que esse y representa a mesma coisa que esse y. Então vamos para cá. A forma diferencial dessa equação, perceba que é essa forma aqui, que é um dx. Vou dar um zoom para enxergar melhor, que é o f de x dx. Essa é a forma diferencial, ou seja, como o dx de baixo vai passar para cá. Agora, veja a relação dessa forma diferencial, que eu vou pegar ela aqui, essa forma, deixar flutuante, com a nossa equação, onde daqui nós pulamos para cá. Veja que, na verdade, essa parte aqui de integração é simplesmente a nossa forma diferencial com uma integral de cada lado. hy dy aqui e f de x dx. Então, para efeito de um pulo mais rápido, uma vez que temos compreensão dos métodos, quando nós separarmos as variáveis, lembrando que nós separamos as variáveis, passei esse g para o outro lado. Aqui foi apenas um batismo, que não há necessidade. Quando nós separarmos as variáveis, nós podemos transformar na forma diferencial, e depois da forma diferencial, nós temos liberdade para passar a integral dos dois lados. Da forma diferencial, eu tenho liberdade para passar a integral dos dois lados, que eu ainda tenho validade, é o que mostra essa equação. Então, todo esse processo foi para mostrar que, se eu tiver na forma diferencial, eu tenho liberdade para passar a integral dos dois lados, que continua certo. Caso tenha dúvida, transforme lá na forma normal, jogue a integral e compare. Então, basicamente, quando nós formos resolver equações separáveis, qual vai ser a ideia? A ideia aqui vai ser o quê? Separar, primeiramente, esses dois fatores. Separe esses dois fatores. Transforme na equação diferencial, que vai lhe ajudar a enxergar. E passe a integral dos dois lados e seja feliz. Se eu souber resolver essa integral e eu souber resolver essa integral, não preciso nem saber essa. Basta saber resolver essa integral. E resolvendo ela, nós encontraremos quem? A nossa função y. Pronto. Está resolvida a nossa equação separável. Então, já que eu encontrar o y, eu tenho a solução da minha equação. Ok? Então, guys, para ficar mais claro, eu vou passar um exemplo no próximo vídeo de como resolver uma equação separável. Toda essa teoria. Então, vejam, compreendam o processo, saibam que essa forma é apenas, por enquanto, para nós, vai ser apenas uma outra maneira de escrever a equação, Eu posso pedir para você, por exemplo, justifique esse passo daqui para cá. Aí como é que você justifica? Você transforma a equação nessa forma normal, usa esses argumentos para chegar aqui, ok? Então é isso, próximo vídeo já chegaremos com um exemplo de como resolver uma equação separável, comparando com isso aqui, e para compreendermos melhor, caso tenha ficado muito abstrato. É isso e thanks!